Olá pessoal, dando continuidade aos nossos estudos, que agora vamos falar sobre a correção divina, fazendo um resumo agora do segundo vídeo para cá. No segundo vídeo a gente falou sobre a redenção de Jesus, onde buscar a Deus, e ele escolheu que esse lugar fosse em espírito e em verdade, em nós, não mais em nenhum outro lugar. Um altar de terra, que somos nós, a carne que para nada se aproveita, quando nascemos de novo somos novo espírito e não nova carne. A pedra também somos nós, sendo Cristo a angular, e nós somos pedras que vivem. E complementando também o que está escrito em 2 Pedro 1, 13 a 14, Pedro também diz que o seu corpo era santuário, comprovando esses nossos estudos. A união do noivo e da noiva, sendo Jesus o noivo e a igreja a noiva, e tudo isso é chamado de bodas do Cordeiro. Em Efésios 1, 22, 23, a igreja é o corpo de Cristo, e precisamos ser santificados para nos unirmos a Ele, e então Deus estenderá sobre nós o seu tabernáculo. O que é liberdade no espírito e o tamanho disso, como podemos acabar nos prostituindo com a grande meretriz de Apocalipse, e complementando que o alimento do conhecimento do bem e do mal não estava somente e exclusivamente no Éden, mas continua até hoje porque, na verdade, ele provém de Satanás. E apesar desse conhecimento nos trazer uma sensação de controle, de domínio sobre o assunto, ele é diferente e não é o mesmo da verdade que vem do Espírito Santo, porque o próprio Espírito Santo é a verdade. E por isso temos que ter a certeza de estarmos recebendo da fonte correta. A diferença de ser um com Cristo primeiro ao invés de ser um com os seus irmãos, porque a humanidade e o diabo conseguem replicar isso. E complementando, será que entendemos o que é dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Se nascemos de novo, sendo novo Espírito, e Deus é Espírito, então nos daremos a Ele e seremos dele. E que ninguém se faça árbitro entre nós, e que se sou discípulo de Jesus, eu posso te auxiliar a ser discípulo do mesmo mestre e não de mim mesmo. Uma curiosidade sobre João Batista, os princípios terrenos e celestiais e de como entendemos errado. Eu também nesse vídeo agora vou esclarecer um pouco melhor sobre aquela frase que eu tinha falado de pessoas que falam assim, o maligno não me toca. Como que isso funciona? O principal sinal e prodígio do engano, que é a subversão da palavra de Deus, a diferença de ser salvo pela graça e ser salvo de graça, sem esforço, sendo que precisamos e seremos provados para sermos aprovados, e aqueles que são transformados pela mudança de mente, a mente de Cristo, e permanecem na fé, é que são salvos, demonstrando seus frutos e suas boas obras para o reino de Deus, porque são feitas em Deus na luz. A graça é a esperança proposta, como está em Hebreus 6,18, e a correção de Cristo, que ele mesmo faz com aqueles que ele ama, sendo que essa correção serve para que não sejamos condenados com esse mundo. E complementando também, o propósito do falso profeta é promover, agora e mais do que nunca, a grande apostasia. E para contrapor isso, eu creio que, neste momento, os selos do livro do profeta Daniel foram abertos para contrapor essa apostasia. Ou seja, porque o livro de Apocalipse não é possível compreender 100% se não entender primeiro o livro de Daniel. Sendo que o livro de Apocalipse, no final dele, o anjo fala para João, não sela o livro porque o tempo está próximo. Porém, o livro de Daniel, que é bem antes do livro de Apocalipse, o anjo fala, seles até o tempo do fim. Então, agora chegando o tempo do fim, esses selos devem ter sido abertos para contrapor essa grande apostasia, e Deus nos dá a última chance de conhecermos o verdadeiro evangelho eterno de Deus. E então, a seara estará madura para ser ceifada. O joio e o trigo já terão crescido o suficiente agora para serem separados. E agora vamos continuar com a correção divina. E olha que está escrito em Isaías 66, 1 e 2. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem, para quem olharei, é este, o aflito e abatido de espírito, e que teme a minha palavra. Eu coloquei aqui essa partinha azul, mas eu vou explicar mais à frente. Continuando agora nos versículos 4 a 6. Assim eu lhes escolherei o infortúnio, e farei vir sobre eles o que eles temem, porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram. Mas fizeram o que era mal perante mim e escolheram aquilo que eu não tinha prazer. Ouve a palavra do Senhor, vós, os que temeis, vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por causa do vosso amor ao meu nome, e que dizem, mostre o Senhor a sua glória, para que vejamos a vossa alegria. Esses serão confundidos. Voz de grande tumulto virá à cidade. Voz do templo, voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. E a gente vê também um exemplo em que, quando Jesus estava aqui, pediram um sinal a ele, né? Queriam que ele provasse ainda mais que ele era o Messias. Sendo que eles aqui estão falando, mostre a sua glória para que vejamos a alegria. E agora que nós estamos recebendo o Espírito Santo, os judeus talvez olham para nós e falam a mesma coisa. Então mostre o seu conhecimento, a sua glória, para que vejamos. Mas só que Deus está falando, eles serão confundidos por conta disso. Continuando.
Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viesse as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viesse as dores, deu luz a seus filhos. E lá em Apocalipse a gente vê, na verdade em todos os profetas praticamente, as dores de parto representam a grande tribulação. E que agora, que recebemos o Espírito Santo, é nos dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. E nascendo de novo, sendo realmente agora feitos filhos de Deus, então nós nascemos antes que viesse essas dores de parto. Ou seja, essa grande tribulação, ela tem um propósito, e não é simplesmente julgar a terra somente, mas para provarem todos que estiverem aqui, e que, já que não conseguiram nascer de novo com a palavra de Jesus e seu Espírito Santo, depois dessas dores de parto, aí nasçam sim como filhos, né? Esse é o verdadeiro propósito. É em meio a muitas dores que vocês vão dar à luz. Deus já havia dito isso para Eva lá em Gênesis. É em meio a dores que você dará à luz. Então, agora no final, quando começar essa grande tribulação, o propósito também será esse. Porque por isso que nós estamos aqui falando sobre esses estudos e a importância de entender e praticar essas coisas, para que nos tornemos filhos enquanto é tempo, para não passarmos por essa grande tribulação. E aí, eu gostaria de fazer duas perguntas. Você teme a Deus? Você se considera servo de Deus? Eu sei que pode ter pessoas que vão responder não para as duas, mas também vão ter pessoas que vão responder sim para as duas. Mas, para aqueles que responderam sim para as duas, eu gostaria de mostrar que talvez você ainda não está no bom caminho, no melhor caminho. Eu sei que pode parecer estranho, mas é isso que a gente vai falar sobre isso agora. Em João 3:8, ali Nicodemos, que era um fariseu, um mestre da lei, ele vem falar com Jesus, conversar com ele, tentar entender um pouco mais sobre ele. E Jesus está respondendo a ele assim: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Aí em João 15:12, 14 a 15: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. E o que já podemos tirar aqui dessas duas passagens? Nós vamos ver mais para frente que, assim como uma criança, ela teme os seus pais, porque não sabe exatamente o que eles vão fazer, o que eles gostam, por que eles dão certos comandos, certas ordens. Quando ele cresce, ele para de temer, agora conhecendo seus pais, e agora a caminhada é de uma outra forma. E mesmo sendo servos de Deus, como Nicodemos, ele até ouve a voz do Espírito Santo, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Porém, se ele nascer de novo, então ele passa a conhecer um pouco mais. E assim como Jesus acabou de falar, o servo não sabe o que o seu senhor faz, agora eu vos chamo de amigos, porque eu estou te dando a conhecer as palavras de meu Pai. Em Lucas 22, 26, 27. Mas talvez alguém pergunte, é ruim ser servo de Deus? Não, mas você pode ser muito mais e melhor. E aqui no Evangelho de Lucas, 22, 26 e 27, aqui está escrito de uma forma melhor do que nos outros, em que fala assim, aquele que quer ser o maior, seja como o que serve. É como, não igual. Seja como o que serve. E o próprio Jesus fala, no meio de vós eu sou como quem serve. E em 1 João 4, 12 e 18, aí João fala assim, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Por isso daquelas duas perguntas. Você teme a Deus? Porque se você teme ainda, então ainda não é aperfeiçoado no amor. Se você se considera servo, talvez ainda você não esteja ouvindo as palavras do Espírito Santo. E aí que vem a correção do Senhor, para que nós possamos passar a ser assim. E lembrando que alguns, durante toda a história, que receberam visitas de anjos, alguns, não todos, ouviram a seguinte frase, não temas. Ou seja, eles estavam chegando em um nível em que o temor não se via mais. Eles estavam a mais do que isso. E claro, de onde que começa o temor sendo ensinado de forma principal? Em Provérbios 1:7 começa, o temor do Senhor é o princípio do saber, ou do conhecimento, ou da sabedoria. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E o que isso pode significar? O temor do Senhor é o princípio, mas não o fim. E continuando em Provérbios 1, agora de 20 a 23,
A sabedoria, ela grita na rua, nas praças, levanta sua voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Essa é a principal importância de recebermos a repreensão divina, em que, depois de receber, é derramado sobre nós seu espírito. Então ele faz conhecer as palavras do Senhor. Continuando agora em Provérbios 1, 24 a 31. A sabedoria diz: Mas por que clamei e vós recusastes a repreensão? Porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitaste todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei da vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror, como a tempestade, e em vindo a vossa perdição, como um redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. E eu também, até então, não lembro de alguém ter ensinado esse princípio espiritual em que aquilo que nós tememos é o que a gente recebe, é o que vem sobre nós. É o que a gente acabou de ler em Isaías 66:4, o que eles temem virá sobre eles. E aqui também a sabedoria diz a mesma coisa, em que a gente comerá o fruto do nosso procedimento se nós não atendermos à repreensão divina. Mas talvez alguém pergunte, é ruim temer a Deus e receber Ele mesmo sobre si? Não. Mas Deus quer que nos aperfeiçoemos no amor, já que Ele mesmo é o amor, que conheçamos mais dele e sermos dignos de receber o galardão. E isso está além do temor, tá? No amor. Aquele que pratica e faz a vontade do Pai em amor. E aqui em Coríntios 13, 8 a 13, Paulo está falando mais a respeito do amor, em que eu posso fazer várias coisas, mas se eu não tiver o amor, nada disso me terá proveito, não vai adiantar de nada. E diz assim, o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. E olha que interessante, Jesus disse em Lucas 11:52 aos judeus em que vocês tomaram a chave da ciência. Ou seja, já está escrito aqui que havendo ciência passará, e os judeus tomaram a chave da ciência, então o amor também poderia passar. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Olha só, ele também será um com o Senhor. Assim como Deus o conhece, ele também conhecerá a Deus como ele é. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. E quando ele fala, quando eu era menino, ele está se referindo quando ele seguia a lei. Ou quando ele temia a Deus e não era ainda aperfeiçoado no amor. Agora que ele se tornou o homem, agora ele está sendo aperfeiçoado no amor de Deus. Então sim, agora ele, esquecendo das coisas de menino, agora prossegue para as coisas que estão propostas à sua frente. E, sendo servo, eles não sabiam o que seu Senhor faz. Por isso que Jesus também não foi aceito quando ele chegou. Porque ainda temiam a Deus e não eram aperfeiçoados no amor para enxergar nele a verdade. E por exatamente não saberem o que o seu Senhor faz, é que o servo teme. Em João 16:12. Tenho ainda muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Isso quem fala é Jesus. Ele fala, vocês não estão prontos para receber isso ainda. Em 1 Coríntios 3, 1 e 2. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. E isso o apóstolo Paulo falando para os coríntios, sendo que a primeira e segunda carta do Coríntios tem bastante informação, bastante coisa, e ainda ele está falando o que eu passei para vocês são como alimento líquido ainda, para a criança que está ainda se desenvolvendo, e não um alimento sólido. Em 1 Pedro 2, 3, 2, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Aqui Pedro está falando porque, claro, tudo tem um começo, tem um início. Se antes temíamos a Deus, e agora passamos a querer amá-lo, a ser amigo dele, fazendo o que ele nos manda, então a gente passa a ser como criança espiritualmente, né? E recebendo o alimento líquido primeiro, depois para vir o sólido.
Essa transformação também não é rápida, também não é de uma hora para outra. Em Hebreus 5, 11 a 14 vai falar ainda mais sobre correção e vai diferenciar um pouco, que a gente vai falar, da correção que nós recebemos dos nossos pais e a que podemos receber de Deus. A esse respeito temos muitas coisas a dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Ainda preciso ser aperfeiçoado, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Percebem agora o porquê que não devemos ter árbitros entre nós? Porque, se ainda o temos, é porque ainda somos como crianças. E como crianças, somos inexperientes na palavra da justiça. E ainda não temos a prática, como adultos, para exercitar esse discernimento espiritual. Para poder, então, julgar algumas coisas. Isso aqui é correto, isso aqui não é. Estamos esperando isso de outras pessoas e que esses conceitos podem vir errados. É por isso que Jesus nos propõe: procure agora ser amigo e não servo. Procure ser aperfeiçoado no amor ao invés de temer. E é por isso também que a correção de Cristo ela é necessária. E é por isso que estamos falando disso aqui agora. E agora em Hebreus 12, 4 a 7, diz assim: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Ou seja, ainda podemos ser reprovados, mas isso não deve nos desanimar. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Continuando. Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, todos têm se tornado participantes dessa correção divina, logo, sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. A correção divina, ela faz parte da santificação que estamos buscando. E outra coisa, se a correção dos nossos pais nos fizeram ser homens e mulheres minimamente decentes, a ponto de podermos viver em liberdade, andar em liberdade, ao invés de estarmos presos, condenados, quanto mais produtivas nos será a correção divina, que nos leva à vida eterna e à união com Ele. Continuando, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. E olha só, ele diz, fazei caminhos. Deus já preparou um caminho para nós andarmos por ele, mas é preciso correção para que mantenhamos nesse caminho. Ele diz, fazei caminhos retos. É uma ação nossa, e não uma coisa passiva. E em 2 Coríntios 7:10, Paulo especifica que, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Novamente, a tristeza que Deus produz em nós, através da sua correção, ela produz um arrependimento que gera a salvação, que leva à salvação, que nos aperfeiçoa no amor de Deus, porque é o próprio amor que está nos corrigindo, contrário de qualquer tristeza humana possa nos gerar. E que Deus nos põe à prova, isso não é novidade, talvez, muito provavelmente, desde Adão e Eva até agora. E em Deuteronômio 1:4, Deus fala assim para eles: Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuas a terra que o Senhor prometeu sob juramento aos vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem os teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos.
E, novamente, o verdadeiro alimento nós devemos receber do próprio Deus, e não de outras pessoas e nos apoiar nela para sempre. Continuando. Sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. Isso aqui também tem uma conotação espiritual e não somente física. Em 1 Pedro 1:6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Isso sim pode ser necessário. E, na verdade, para a maioria, isso é necessário. Que venhamos passar por várias provações. Não é somente uma, mas várias. Mais evidência de que Deus nos põe à prova, em 1 Pedro 4:12-13. Amados, não estranhais o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. E às vezes a gente vê coisas extraordinárias acontecendo em templos físicos, e as pessoas crendo sem saber no que, e aqui Pedro está falando, essas coisas servem para vos provar o que é que realmente está no seu coração. Isso vai vir à tona. Isso, na verdade, já está vindo e muitas pessoas não estão percebendo. Em 1 Tessalonicenses 2:3-4. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o vosso coração. E em Tiago 1:2-4 vai falar ainda mais específico. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E Jesus havia falado que é na perseverança que ganharemos a nossa alma. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E como a perfeição não acontece de forma instantânea, mas por várias tentativas, várias provações são necessárias, para que alcancemos esse patamar. Romanos 5:3-5 vai complementar isso, dizendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em vosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Assim como Pedro tinha falado, será que ainda já experimentamos que o Senhor é bom? Porque se eu não peço pela correção do Senhor, de que eu tenho medo? Ou será que eu não conheço que na verdade Deus é bom? E uma coisa que a gente vai ver no início dos cálculos sobre Apocalipse, a gente vai ver que, como aqui está dizendo que o Espírito Santo nos foi outorgado, esse dia é conhecido como Pentecostes. Infelizmente, para nossa tradução, não sei, esse nome não dá a entender do que se trata essa comemoração. Porque, na verdade, o que é chamado de Pentecostes foi o dia em que Moisés desceu do Monte Sinai com a lei do Senhor nas mãos, com as tábuas, né? Ou seja, a lei foi outorgada naquele momento, no dia 6 e 7 de Sivan, o mês judaico chamado Sivan. E esse foi o mesmo período da festa de Pentecostes. Ou seja, essas datas têm importância, estão na Bíblia e têm importância. Continuando, Salmos 19:9-13. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Ou seja, se não tivermos o Espírito Santo, não vamos conseguir discernir as próprias faltas. Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. E em outras palavras, essa questão de guarda o teu servo da soberba é a mesma coisa que já vimos o apóstolo Paulo escrever de pessoas que aprovam a si mesmas. E aprovar a si mesmo não seria a mesma coisa dessa soberba? E já ouviram pessoas dizerem que Deus perdoa o tempo da ignorância, mas, ironicamente, não sabem do que se trata isso, do porquê disso, achando que quando você não conhece que aquilo é pecado, não sabe que aquilo é pecado e faz, então Deus perdoa. Mas será que é isso mesmo? Olha o que está em Hebreus 9:6-10. Ora, depois de tudo isso, assim preparado continuamente, no primeiro tabernáculo, os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados, mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano,
não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua de pé. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta, se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. Ele está especificando algo que estava acontecendo, que acontecia, né, entre o primeiro e o segundo templo, e que era oferecido pecados de ignorância do povo. E isso quer dizer que o caminho para o Espírito Santo ainda não havia sido revelado, porque ainda havia aquele véu, né? Enquanto ele continuava de pé. Por isso é aquela importância daquele texto em que quando Jesus morre, o véu é rasgado de alto a baixo, nos dando acesso ao Espírito Santo. E aqui, na verdade, a ignorância é a ausência do Espírito Santo. É por isso que eram oferecidos pecados pela ignorância do povo, porque ainda não conheciam e não tinham acesso ao Espírito Santo. Em Atos 17:30, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, da lei em que eles ainda não tinham acesso, a maioria não tinha acesso ao Espírito Santo. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E é por isso que estamos falando com mais veemência a respeito do Espírito Santo, em que nós precisamos dele, em que o dia desse julgamento deste mundo já está para chegar. Já estamos na última hora. E já estamos prestes a começar a grande tribulação. E, novamente, a ignorância é a ausência do Espírito Santo. Em 1 João 3, 5-6 e 8-9, sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, ou seja, o Espírito que nasceu de novo como um trigo, que Paulo havia falado e a gente mencionou isso no vídeo passado. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. O que é nascido de novo é um novo Espírito, como um grão, como uma semente. E é por isso que aquele que é guiado por um guia cego e cai junto com esse guia, ele também não será poupado. Por quê? Porque escolher a ignorância é rejeitar o Espírito Santo. É a mesma coisa, só que em forma indireta, né? Porque se eu quero me acolher sob as asas dessa ignorância, tipo assim, não quero saber o que é o que não é. Então você não quer ter o acesso ao Espírito Santo. Sendo que sem ele, sem aperfeiçoamento, sem a correção divina, não seremos um com Cristo. De fato. E agora, esclarecendo aquilo que eu já havia falado, porque tem pessoas que dizem assim, o maligno não me toca. Vamos entender, então, do que se trata isso. E isso está escrito em 1 João 5, 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Deus guarda o que nasceu de novo. O que nasceu de novo, não quem nasceu de novo, mas o que nasceu de novo, que é o Espírito e não a carne. Ou seja, às vezes essas pessoas falam que o maligno não lhe toca, não querendo tocar a carne e também não querendo tocar as coisas materiais que ela possui, só que isso não se trata dessas coisas. Não se trata de não tocar a carne nem as coisas materiais que ela possui. Porque em Mateus 10, 28, Jesus vai dizer isso. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Deus guarda o espírito, que nasceu de novo como um grão de semente, como um trigo, mas isso não se aplica à carne e às coisas materiais. Porque como morreram a maioria dos apóstolos e os profetas? Não foi pela carne? Não foi tirado as coisas materiais? Aí essas pessoas estariam talvez pensando que são melhores que os apóstolos e os profetas, mas melhores em quê? Como? E vamos ver agora rapidamente o exemplo de Jó, porque eu tenho visto na internet muitas pessoas dizendo que Jó tinha sim legalidade. Mas vamos ver isso aqui. Em Jó 1:8, o próprio Deus está dando um testemunho diante dos seus anjos e também diante do diabo. E olha o que ele diz. E perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Agora olha só, se Deus tivesse que dar um testemunho de você diante do diabo e dos anjos de Deus, seria um testemunho melhor do que esse? E estou ouvindo pessoas dizendo que Jó tinha sim legalidade. Tem muitas coisas que na verdade nós é que não sabemos.
Assim como naquele tempo haviam servos e não amigos de Deus ainda, porém, no final do livro de Jó, nós vemos que ele fala: antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, agora meus olhos te veem. É um outro nível, não é mais um servo. E novamente, como é que morreram a maioria dos apóstolos e os profetas? Essas pessoas que dizem que o maligno não lhe toca, não toca sua carne, não toca suas coisas materiais, elas estão dizendo que são melhores que os apóstolos e os profetas, mas seriam melhores em quê e como? Sendo que a gente vai ver em Tiago 4,3, ele dizendo assim: pedis e não recebeis, porque pedes mal, para esbanjares em vossos prazeres. Muitas vezes a gente pede coisas materiais para nos esbanjar, né, de alguma forma, mesmo tendo um pretexto que é algo necessário, algo que eu realmente tenho necessidade, mas Deus sabe se é verdade ou não, e a gente não recebe essas coisas. E a gente também, sem pensar, estamos orando em vão, porque não sabemos qual é a vontade do Pai. E a gente vai ver que isso tem uma importância sim. E no Evangelho de Lucas, diferentemente dos outros evangelhos, aqui está mais específico o que Jesus estava querendo dizer. Jesus dizendo para o povo, né? Por isso vos digo, pede e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de um peixe uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. E eu já vi também muitas pessoas usando esse texto de outros evangelhos que não tem especificado que é o Espírito Santo que lhe será dado, pessoas dizendo que se eu pedir, Deus vai me dar. Se eu sou como uma pessoa má que sei dar boas dádivas aos meus filhos, Deus também vai me dar aquilo que eu quero. Será que ainda estão usando esse texto como um pretexto? Estão pedindo por coisas materiais ao invés de pedirem por bênçãos espirituais? E aqui uma reflexão. Pare por um momento e avalie os seus próprios pedidos de oração, tanto os diários e também de longo tempo, né? E tentam responder a si mesmos. O que te parece, de acordo com os seus pedidos? Quem quer servir a quem? Temos pedidos por bênçãos e dons espirituais, como está em Efésios 1,3, Romanos 1,11, para que demos frutos para o reino de Deus, como está em Mateus 7,17, Colossenses 1,10, Efésios 5,9, Gálatas 5,22 e 23? Ou parece que nós queremos ser servidos por Deus? E essa é uma reflexão muito importante, porque parece que nós só estamos pedindo para Deus como que Ele fosse um servo nosso, nos dê isso, nos dê aquilo, me dá aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, sendo que Ele é Deus, e é nós que deveríamos estar buscando por bênçãos espirituais, e eu nem diria por buscando servi-lo, porque isso poderíamos fazer de forma muito mais excelente se, pedindo a Deus por bênçãos espirituais, Ele nos conceda dos seus próprios dons, de habilidades, de coisas que Ele mesmo tem em si mesmo para nós. E que nós, obviamente, não será para nós mesmos, mas para o próximo, para o reino de Deus, para o crescimento. E em João 15:8, nisto é gloriado meu Pai, Jesus falando, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. E é assim que nos tornamos discípulos de Cristo, quando damos fruto. E fruto esse que não é para o nosso próprio alimento, mas para o de outros, para que outros venham se alimentar dessa palavra. E, obviamente, Deus tem muitos dons, assim como existem vários tipos de pessoas. Então, nem todos vão ter o mesmo dom. Não vão ser todas as pessoas que vão sair por aí curando as pessoas. Isso, na verdade, não é uma coisa tão importante assim. Apesar de, aos olhos humanos, isso ser algo muito grandioso. Mas não é o mais importante, não é o que vai te salvar. Mas a mudança de mente, sim. E vamos ver então quais são as ações e os anseios dos verdadeiros filhos de Deus. Aqueles que se tornam filhos de verdade, que são discípulos de Cristo. Em 1 Coríntios 10:24, ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outro. E o próprio Jesus falou, não devemos amar assim como Ele nos amou, porque assim como Ele deu a vida por nós, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Em 2 Coríntios 13:9, porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. E isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Aqui o pedido de Paulo não é para si mesmo, mas pelo aperfeiçoamento daqueles que lhe estão auxiliando. E 1 Pedro 4:10, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E talvez a gente possa achar de alguma forma que isso está somente no Novo Testamento. Porém, a gente vê isso tanto na vida do rei Davi, que infelizmente muitos só enxergam a parte ruim do mal que ele fez, do pecado que ele cometeu, e não do restante. Mas em Isaías 58 também diz isso. E vamos ler aqui o versículos 6 a 8. Porventura não é este o jejum que escolhi,
que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Toda aquela carga de informações, não manuseeis isso, não manuseeis aquilo, e continuando. Porventura não é também que repartas o teu pão? Olha só, é o teu pão e não de outras pessoas. Não é o governo que tem que fazer isso por você, não é a igreja que tem que fazer isso por você, mas é o teu pão. E Jesus já havia dito que João Batista foi o maior dos profetas. Mas qual foi a mensagem de João Batista? Porque não foi somente de arrependimento dos pecados para receber a mensagem de Cristo, mas também, ele fala em Lucas 3,11, é a mesma coisa. Se você tem 2 capas, reparte. E de forma semelhante também repartir com o faminto, igual está aqui. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? E a continuação é esta. Depois de conseguir fazer essas coisas, esta é a consequência, por assim dizer. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Olha só, é exatamente o oposto que está lá em Provérbios 1,28, em que quando a sabedoria clama, muitos não ouvem, não atendem à repreensão dela. E por não atenderem à repreensão dela, quando vier aquilo que elas mesmas temem sobre si, elas vão clamar a sabedoria, porém a sabedoria não irá querer ouvi-las, vai ignorá-las. E aqui o contrário é o que acontece. Quando clamarmos, é o Senhor que vai nos dizer, eis-me aqui. Olha o tamanho da importância disso, de praticarmos essas coisas, de viver essas coisas, de atender à repreensão divina e aprender e ser aperfeiçoado no amor. Se tirares do meio de ti o jugo e o dedo que ameaça, isso é pecado, aquilo não é, o falar injurioso, se abrires a tua alma faminto e fartares a alma aflita, e aqui não necessariamente somente a parte física da saciedade do estômago, mas também a espiritual, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Aqui já está mostrando o verdadeiro anseio e as ações dos filhos de Deus, aqueles que realmente nascem de novo. Isso não deveria ser uma novidade para nós. E no próximo vídeo a gente vai continuar falando um pouco mais sobre o Espírito Santo e também como adquirir a sabedoria, que é muito importante.